Mais um vídeo da série sobre os Filhos de Deus, Gênesis 6. Lembrando, aqui na descrição deste vídeo tem lá a lista de reprodução, o link da lista de reprodução para você poder assistir as partes anteriores. E especificamente em se tratando deste vídeo aqui, é interessante que você assista a última parte da série, tá? Onde eu falei sobre Judas e 2 Pedro. É interessante que você dê uma observada ali e venha com a mente fresca até esse aqui, porque existe meio que uma ligação direta entre os dois. A gente vai começar vendo Apocalipse 9. Vamos ler Apocalipse 9 do 1 a 11, tá? Apocalipse 9 do 1 a 11. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de passagens altamente linkadas umas nas outras. Eu vou mostrar uma amarração bíblica muito interessante, altamente instigante, assim, de deixar qualquer cristão mesmo, boquiaberto, sabe? De perceber a sutileza com a qual o Espírito Santo inspirou os textos sagrados. É lindo, é algo assim maravilhoso. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, essa amarração extremamente sábia do Espírito Santo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que cai por terra se entrar em cena a teoria cetita. Porque na teoria cetita não sobra pedra sobre pedra. Entendeu? Na teoria cetita não sobra pedra sobre pedra. Qualquer nuance que você perceba no texto, interessante, instigante, edificante, é destruída, é desmoronada imediatamente, porque entra em cena o ceticismo, entra em cena uma espécie de ateísmo travestido de doutrina cristã. Então, você vê como toda essa beleza se perde. Toda essa beleza que eu vou mostrar aqui, toda essa ligação esplendorosa se perde uma vez que entra em cena a teoria cetita. Vamos lá.
Então nós lemos aqui o capítulo 9, né, de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 11, e o que nós vimos aqui? Primeiro, a quinta trombeta do Apocalipse é tocada e uma estrela cai na terra. Eu entendo aqui como um anjo, tá? A Bíblia, na palavra de Deus, estrelas não são bolas de gás luminosas, tá bom? Na Bíblia, estrelas são anjos e anjos são estrelas. Não importa o que a NASA te diga, não importa o que as agências espaciais digam. Na Bíblia, estrelas são anjos, anjos são estrelas. Ponto. Então, uma estrela vem, a ela é dada a chave do abismo, né? O abismo se abre e saem esses gafanhotos, né? Com cara de homem, né? Poder como dos escorpiões, enfim, figuras bem bizarras. Aí alguém vem e me diz: poxa, você não vai me dizer que esse pessoal aí são aqueles anjos aprisionados, mencionados em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Você vai me dizer que são os mesmos? Peraí, isso daí é muito bizarro, isso daí não é anjo. Lá, tudo bem, anjos pecadores, anjos caídos, mas aqui você está falando de gafanhotos, uma coisa totalmente amórfica, esquisita, difícil de imaginar. Ué, você está achando estranho isso daqui? E os querubins lá de Apocalipse 4, que João encontra, são os mesmos que Ezequiel encontrou? Ou se não forem os mesmos, pelo menos são tão esquisitos quanto. São querubins. Qual é a imagem que a gente tem de querubim? A imagem da Igreja Católica? A imagem que Hollywood retrata? Essas são as imagens que nós temos quando pensamos em anjos, em querubins, né? Mas o fato é, a Bíblia nos mostra seres super estranhos, com olhos por todas as partes do corpo, muito esquisito. Então, dá uma olhada naquela descrição daqueles seres ali em Apocalipse 4, que João encontra quando é arrebatado em espírito para o céu, e depois você me diz se não é possível que os anjos caídos mencionados em Judas e em 2 Pedro sejam esses daqui. Até porque eles podem mudar de forma. Sabemos que eles podem mudar, que demônios podem mudar de forma, porque a palavra de Deus diz que Satanás pode até vir como um anjo de luz, aparecer para nós como um anjo de luz. Então, problema nenhum aqui. E uma coisa interessante, olha só. Em 2 Pedro 2,4, nós vimos aquele pessoal está aprisionado no Tártaro. No Tártaro, que na tradução LTT, nós vimos que seria o abismo mais profundo. Abismo mais profundo. O que nos concede a ideia, o vislumbre de que poderia ser uma espécie de calabouço no inferno. Mas a tradução seria o abismo mais profundo. Tártaro. Uma espécie de abismo mais profundo. Então, tá legal. E eu falei também sobre os titãs, né, que são os deuses primordiais da mitologia grega, que são aprisionados também no Tártaro. A mesma palavra que Pedro usa para falar dos anjos aprisionados, que por sinal só aparece ali na Bíblia inteira, Tártaro só aparece ali naquele momento, é aquela que a mitologia grega usa para se referir ao lugar onde os titãs foram aprisionados, né? Eles foram aprisionados por Zeus, Hades e Poseidon. Foram lá, encarcerados no Tártaro. E na Ilíada de Homero, diz que o Tártaro ele está tão abaixo do Hades quanto a Terra está abaixo dos céus.
O Tártaro fica tão abaixo do Hades quanto a Terra fica abaixo do céu, ou seja, um lugar muito profundo. E é exatamente essa a conotação que o Hélio de Menezes trabalha na LTT, a Bíblia Literal. Ele põe ali, é muito interessante, ele põe o abismo mais profundo, uma ala, um compartimento mais profundo, mais abaixo, no abismo. E aí fica mais interessante ainda, porque como não se bastasse essa ligação com a mitologia grega, nós temos aqui no versículo 11, dizendo que o rei desses gafanhotos se chama, em grego, Apolion. Em grego, o rei desses gafanhotos se chama Apolion. Apolion. Aí nós chegamos a Apolo. Apolo, que é o deus Sol na mitologia grega, em grego é Apollon, que é algo muito próximo de Apolion. Olha isso, o nome do rei desses demônios, em grego, em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion. E aí, quando você pega o nome do deus Sol na mitologia grega, o nome dele é, em grego, Apollon. Apollon. Só faltou o I. Apolo. E a Bíblia chama esse rei aqui de Apolion. Apolion. E Apollon, ou Apolo, se você preferir, significa espírito de calor. Por isso ele é o Deus Sol, né? Referido como Deus Sol. Apolo ou Apollon, espírito de calor. E quando a gente pega aqui o início desse capítulo 9, no versículo 2, na saída desses gafanhotos do abismo, diz assim, olha só o que diz: e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Como a fumaça de uma grande fornalha. O lugar de onde eles vêm é como uma grande fornalha. O local onde esse Apolion reina é como uma grande fornalha. E o Apolo da mitologia grega, o nome Apolo significa espírito de calor. Espírito de calor. Muito interessante. Como não se bastasse isso? Vamos lá. É dito aqui, olha só. É dito a esses demônios, a esses gafanhotos, que eles não façam dano à erva da terra, nem a verdura alguma. A erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Então eles não podem fazer dano à erva da terra, a verdura alguma ou árvore alguma. A natureza, a flora, os vegetais não podem ser danificados por esses demônios. Não é curioso esse tipo de pedido a esses seres? Por que é feito esse tipo de pedido a esses seres? Por que eles iriam querer danificar a terra? Danificar árvores? Por que eles iriam querer fazer isso? Um parênteses, tá? Esses caras aqui não são os mesmos lá de Joel 2, tá bom? Não são aqueles caras lá de Joel 2. Aqueles Joel 2, eu creio que sejam esses 200 milhões que aparecem aqui no versículo 16, nesse mesmo capítulo 9, no versículo 16. Esses 200 milhões aqui, eu creio que sejam aqueles caras lá de Joel 2, não esses. Porque aqueles de Joel 2, aqueles lá é dito que por onde eles passam, a paisagem fica desértica. À frente deles, a paisagem é como Éden. Atrás, deserto. Então, aqueles lá danificam a terra, danificam a natureza, a fauna, a flora. Aqui não. Esses recebem ordens para não danificarem erva verde, verdura e árvores. É um pedido muito curioso.
É muito peculiar esse pedido. E isso aguça, né? Aguça a curiosidade do leitor, sem sombra de dúvidas. Não tem como você ler isso aqui e deixar passar despercebido sem ficar se indagando. Caramba, mas por que isso? Por que isso? Se estivermos falando dos mesmos seres de 2 Pedro 2, 4, que estão presos no Tártaro, como de fato parece que estamos falando sim, isso significa que estamos falando dos mesmos seres lá de Gênesis 6, 2, os filhos de Deus. Uma coisa puxa a outra. Porque nós vimos no último estudo que, inegavelmente, os anjos pecadores de 2 Pedro 2, 4 são os mesmos filhos de Deus de Gênesis 6, 2. Inegavelmente, inquestionavelmente. Vimos isso no último estudo. Então, se nós acabamos de perceber aqui uma ligação, uma linha muito tênue entre esses anjos pecadores de 2 Pedro e esses gafanhotos aqui de Apocalipse 9, logo, eles são os filhos de Deus de Gênesis 6. Certo? E aí, se eles são os filhos de Deus de Gênesis 6, a gente vai aqui em Gênesis 6 e ver, olha só, versículos 12 e 13, e viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Eis que os desfarei com a terra. A terra também foi punida. A terra foi punida juntamente à carne. Inclusive aqui, já vimos em vídeos anteriores, né? É uma boa retórica contra a teoria sextita, porque se fosse uma questão ali de duas linhagens se misturando, era só resolver entre elas. Mas nós vemos que, de alguma maneira, a corrupção dos filhos de Deus com as filhas dos homens corrompeu também a natureza, corrompeu os animais, corrompeu a flora, os vegetais. De alguma forma, a Bíblia não explica. A relação entre esses seres corrompeu o meio ambiente à sua volta. Não foram só as pessoas envolvidas. Não foram só. E Deus pune tudo. Se fossem duas famílias rivais se misturando, por que Deus puniria os animais? Por que Deus puniria a natureza? Mas é o que vemos aqui, Deus punindo animais e a natureza. E no capítulo 7, versículo 4, Gênesis 7, 4, diz: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Toda a substância que fiz. Toda a substância que fiz. Ou toda a criação que fiz. Tudo seria punido. Tudo seria punido. Então, de alguma forma, que nós sabemos, o restante também foi corrompido. Né? E vimos também em um vídeo anterior, como eu já disse, tem muita coisa, tem muito estudo em cima disso. Um dos vídeos anteriores dessa série explicaram que o simples fator sobrenatural já serve como explicação, já serve como justificativa para essa alteração no meio ambiente. Né? Lógico, podem ter N explicações, mas você está tendo ali a presença do sobrenatural em meio aos homens. Né? Então, isso por si só já pode provocar uma alteração que desconhecemos, porque leis espirituais estão sendo quebradas ali, né? Você está presenciando uma rebelião angelical, uma rebelião de anjos.
Então, leis espirituais e físicas estão sendo quebradas por conta dessa rebelião. As consequências drásticas oriundas dela, não sabemos. Mas o fator sobrenatural inerente à questão já é o bastante para que a gente, né, se resigne perante o fato. Agora, se você tem família boazinha e família malvadinha, se deitaram, qual a explicação para o restante do meio ambiente ter sido corrompido? Você não tem uma explicação lógica. Por incrível que pareça, a lógica dentro desse caso vem de uma análise em cima pautada na teoria sobrenatural, na teoria de que esses filhos de Deus são anjos caídos. Então a gente vem agora em Números 13. Números 13, 13 e 23. Números, capítulo 13, versículo 23. 23 e 24. Aqui é aquela famosa passagem onde os espias de Israel vão até Canaã e se deparam com os gigantes, né? E aí diz o seguinte: depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Preste atenção nisso. Não somente habitavam os gigantes ali, né, a família de Anak, como a natureza em torno deles também era gigante, também era gigantesca. Como explicar isso? Como a teoria setita explica isso? Aqui nessa altura do campeonato já não deveria, né, dentro da teoria setita, você já não tem mais linhagem 7, esse negócio de linhagem 7, linhagem de Caim. Que parada é essa? Então, vamos nos ater aos fatos. Esse pessoal chegou lá e presenciou uma natureza igualmente alterada. Eles tiveram que trazer um cacho de uva pendurado numa vara, um carregando de cada lado, um numa ponta, outro na outra, porque era muito pesado, é sinal de que era muito grande. E as outras frutas também, né? Romãs e figos, aqui. Como também das romãs e dos figos. Tudo grandão, tudo pesadão. Tanto que o nome do lugar aqui diz, foi chamado Escol. Escol significa cacho. Eles iam dar o nome do lugar de cacho à toa? Eles iam dar o nome do lugar de cacho à toa? Ou será que não se trata de um cacho marcante? De um cacho que meio que chocou todo mundo? Aqui é nítido, né? Eu não tenho nem que ficar falando muito aqui em cima dessa passagem. Isso daqui é nítido e transparente. Portanto, não sabemos como, mas parece, eu não sei se direta ou indiretamente, mas quando você tem esse contato de anjos caídos ou demônios com mulheres humanas, quando você tem o contato, um contato um pouco mais profundo, talvez, mais tangível deles na nossa dimensão, vamos dizer assim, na nossa dimensão física, existe uma alteração, existe uma metamorfose no ambiente em torno deles. Pode até ser que propositalmente eles empreendam algum tipo de engenharia biológica, engenharia química, não sabemos. Mas eu creio que o simples fator sobrenatural já seja bastante para explicar. Pelo menos para mim, caramba, estamos falando de seres espirituais, né, interferindo diretamente na nossa dimensão. Não sei, talvez eles irradiem algum tipo de energia que
altere o ambiente à volta deles. Talvez eles mesmo concentrem, convirjam alguma forma de energia no ambiente à volta deles, propositalmente, para empreender esse tipo de alteração. Né? Não sei, mas o fator sobrenatural para mim basta. Ah, tem um fator sobrenatural envolvido. Basta para explicar isso daqui. Filhos de Sete com filhas de Caim não explica essa história. Então, por essa razão, lá em Apocalipse 9, é dito a eles que não danificassem a erva verde, verduras e árvores, porque eles poderiam acabar danificando. Não sei se aquilo ali foi um pedido do tipo, olha só, toma cuidado, tá? Toma cuidado com o poder de vocês, toma cuidado com a maneira como vocês vão interferir no ambiente físico, não sei. Ou, não, de jeito nenhum, mexam na natureza. De forma alguma, mexam na natureza. Diretamente na natureza. Deliberadamente na natureza. Não mexam deliberadamente na natureza. Não sei. Mas o pedido existe. Né? Vemos ali. É pedido isso a eles. E a gente vê que não é simplesmente assim, não, toma cuidado para não destruir a natureza. Não se trata de destruir a natureza, porque estamos falando da grande tribulação e já em sua reta final. É a grande tribulação já em sua reta final. Não se trata de destruir a natureza, porque a natureza já estava... Ali praticamente já não tem mais o que devastar. É quinta trombeta. Tudo bem, você ainda tem as taças, mas quinta trombeta já tem muita coisa devastada. Já tem muita coisa devastada. Pega lá só o quinto selo, o sexto selo, quarto, quinto e sexto selo. Pega esses 3 selos ali e você já tem uma devastação incrível no planeta. Mas, então não pode ser uma questão de simplesmente destruir a flora. Não destrua, porque já está tudo sendo destruído e o planeta está prestes a entrar no milênio e, em seguida, novos céus e nova terra. Não se trata disso. Só pode ser uma alteração, uma mutação. Só pode ser esse o sentido. Que eles não tocassem na erva verde, nas verduras e nas árvores, para que não alterassem a biologia deles. Como aconteceu aqui em Números 13. Como aconteceu aqui em Escol, em Números 13. O pedido lá para que eles não toquem na natureza em Apocalipse 9 não é no sentido de devastação, de destruição, é no sentido de alteração. Não alterem, não modifiquem, não criem mutação. Por quê? O planeta ainda seria utilizado por 1000 anos, pelo menos. Né? Governo milenar de Cristo. Ainda vai ser utilizado por 1000 anos. Então é por isso que é pedido que eles não alterem, que eles não modifiquem a biologia do planeta. Repito, não se trata de destruição. Porque devastação, destruição é algo que você pode reconstruir, você pode plantar novamente. Mas modificar a essência, modificar a natureza, a biologia, as ligações químicas, aí já é outra história. E é isso que acontece aqui no Números 13, quando vemos uvas gigantes, romãs gigantes, figos gigantes. Foi isso que aconteceu em Gênesis 6, quando vimos lá Deus punindo não somente os homens, mas toda a natureza, toda a terra, toda a substância, toda a criação. Gênesis 7:4. Agora, essa ligação, versículo com versículo, passagem, você vê como está tudo amarradinho, como fica tudo muito amarradinho. Isso se perde na teoria setita. Pede para um cara que crê em filhos de Deus como filhos de Sete explicar tudo isso daqui. Você perde toda essa maravilha, toda essa riqueza. Toda essa riqueza aqui,
evapora. É o que acontece quando troca-se a palavra de Deus por palavras de homens descrentes,